Vamos vir aqui no nosso serviço, então, né? Ó, lembrando que o nome do método que a gente quer é getMoves, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Final da conta. A gente vai vir aqui no nosso teste, né? Lembrando que a gente está usando TDD para tudo, tá? A gente vai botar aqui, ó, dev, né? O nome do teste aqui, ó, dev listar show. Nosso serviço está aqui, né? E como é que a gente faz para que um serviço retorne ali dados de um back-end, né? No caso, a gente está usando o JSON Server aqui, que é esse cara aqui que eu já mostrei. Como é que a gente faz, né? Usando HTTP Client, HTTP Client, certo? Então, é isso que a gente vai usar aqui. Então, a gente tem que vir aqui, tá? A gente vem em Providers, no nosso módulo de mentira, e a gente vai vir aqui, ó, Provide HTTP Client, tá? Pronto. Aqui a gente vai estar provendo o nosso HTTP. Ele não está aqui ainda, eu vou ter que botar aqui no... Mas na verdade, aquilo ali que a gente está fazendo é basicamente esse app config aqui, no projeto real. Aqui a gente está, na verdade, fazendo como se estivesse configurando a inicialização de um projeto, tá? E a gente vai ter que também passar aqui o provide aqui, testing, tá? A gente vai ter que vir aqui e passar aqui, ó. Esse cara. Esse cara aqui, ele é bem importante, por quê? Porque enquanto esse HTTP client aqui provê, né, o serviço HTTP client, né, que faz a requisição e tudo mais, esse cara aqui, com o sufixo testing, ele sobrescreve alguns providers desse HTTP client para que a gente consiga manipular o estado da requisição e que a gente não precise fazer uma requisição de verdade, afinal a gente está fazendo teste unitário. Então essa daqui é uma parte bem legal, tá? Então é como a gente faz um mock de requisições HTTP. A gente vai lá e usa esse cara, ele vai sobrescrever e vai permitir com que a gente observe, faça um retorno da chamada HTTP de mentira e com tudo isso torna até muito mais rápido e muito mais simples, né, observar as mudanças, tá? Então aqui a gente está fazendo dentro do before each mesmo, tá? Então estamos configurando isso daqui para cada teste. Então aqui ele vai vir e injetar o nosso serviço, beleza? Então o que ele vai fazer aqui? A gente vai ter um método get moves, tá? Ele tem que retornar, né, um observable com moves. Tá? E aqui tem uma parada que eu gosto muito de usar. Eu não gosto, na verdade, né? Acabei de botar um código aqui e falei que não gosto. Mas eu não gosto muito de usar dessa forma aqui, porque o código ele fica muito propenso a falhas, tá? Ele pode ter questões de delay e tudo mais, e pode ser que esse spec aqui nunca venha a ser chamado. Então eu gosto muito de usar o fake async, tá? Que é uma forma como a gente consegue simular passagens de tempo, tá? Então eu venho aqui e ponho sempre dessa forma assim, ó. Olha só que legal. Result, tá? Vamos supor isso daqui, né? Title. Aqui eu tenho que criar uma interface aqui, tá? Não se preocupe. Aqui não pode ser uma tipagem. Isso. Pronto. Então vem aqui, null, tá? E claro, tem que ser um array aqui, né? Resultado. E tem que ser observable também. Observable. Afinal, no Angular a gente trabalha com RxJS, né? Para fazer essas chamadas. Ainda, né? E provavelmente vai mudar as próximas versões. Tá? Então, ó, ele vai receber esse cara. Na verdade, ele não é observable aqui, perdão. Tá? Então, ele vai receber esse cara aqui, tá? Resultado. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele passar resultado aqui, moves, tá bom? Aqui tá dando erro porque o get moves nem existe ainda, tá? Então ele vai passar aqui e eu vou botar um tick, tá? Só para ele simular uma mínima passagem de tempo e injetar esse cara aqui, ó. Eu não fiz aqui ainda, né? Então, HTTP controller testing controller.
Esse cara aqui vai permitir com que eu faça o controle da chamada HTTP, tá? Ele geralmente gera um pouco de confusão, né? Eu já até criei alguns vídeos aqui no canal, tem um blog post sobre como fazer esse tipo de teste, tá? Mas na verdade ele é bem simples, tá? Mas é que o conceito dele pode gerar alguma confusão mesmo, e eu entendo completamente, tá? Então, vem aqui, tal. Ponto. Ó. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai esperar uma chamada, tá? Então, ele vai esperar uma chamada que tenha barra moves. Tá? Então, ele vai mapear, basicamente, uma chamada HTTP, usando o HTTP client, né? Que tem esse barramento aqui, tá? Dá para fazer de umas formas mais estritas, mas assim eu já acho legal. E aí ele vai retornar, né? Só deixa eu quebrar aqui para ficar melhor de ver. Ele vai retornar deixa eu ver se dá para ver aí, né? Um test request, tá? Que é basicamente, vou até botar aqui, ó. Geralmente a gente põe assim, rec, né? De request, tá? Que basicamente fornece alguns métodos para gente, que dá para ser erro e flush, dá para entrar aqui dentro da requisição, se a gente quiser validar alguma coisa, tipo headers, método, próprio método HTTP que a gente está usando, né? Mas o que eu vou usar aqui é o flush. O flush basicamente ele encerra a requisição, né? Como se ela tivesse pendente, e a gente vai lá e diz, ó, o resultado é esse. Daí ela volta para quem fez a requisição, né? No caso, o nosso serviço. E aí, tá bom? Aqui é um array, tá? E aqui ele vai retornar um método, tá? Então aqui ele vai retornar um array, tá bom? E claro, como a gente já vem fazendo, eu vou botar isso dentro, botar um fake moves, tá? Filme 1, filme 2, tá bem bom. Bem dessa forma aqui mesmo. Eu vou passar aqui, tá? Geralmente eu gosto de botar as coisas mais pra cima, assim, pra ficar melhor de ver. Ó, pronto. Aqui é o fake moves, tá? Tic, né? Então aqui o que vai acontecer? Eu vou fazer a requisição. Então esse cara aqui, né? Ele vai chamar HTTP client. Subscribe aqui, ele retorna um observable. Então eu vou fazer o subscribe e ele vai ficar esperando a resposta, tá? Enquanto isso, a requisição vai acontecer de fato. Então eu vou mapear a requisição. Ele vai encontrar uma requisição com barramento moves, esse caminho, né, moves. Ele vai chegar, responder com os dados de mentira que eu passei aqui, tá? Esse tick, basicamente ele força uma passagem de tempo. Eu consigo até dizer quantos milissegundos ele tem que simular, tá? A passagem de tempo. Mas eu quero só que ele respeite essa assincronicidade aqui desse observable. Porque o observable é assíncrono, né? Eu não quero tratar isso de forma assíncrona, por mais que seja imediato aqui. Então eu vou pedir para ele passar um pouco de tempo, né? O próprio tick sozinho ele já vai fazer uma passagem de tempo mínima, tá? E aí eu tenho uma segurança maior de vir aqui e dizer, ó, que o resultado, né, a resposta aqui tem que ser, né, igual, então result, né, tem que ser igual a fake moves. Então ele vai ser null. Então ele pode ser isso daqui, né, ele vai ser null de início, né, que é para forçar, então ele vai quebrar se não tiver essa asserção. E claro, se eu rodar esse teste aqui, ele vai quebrar. Ele foi lá, rodou o teste. Aqui eu estou rodando um teste em específico, tá? Porque agora a gente já tem, eu acho que 3, 4 testes, então eu quero deixar o negócio mais rápido, tá? Então tem essa flagzinha aqui, ó, teste file, tá? Que faz a gente escolher um teste que a gente quer rodar no Jest, tá bom? Então, ó, quebrou, obviamente, né? Não existe um método ainda. Então eu vou vir aqui e implementar esse carinha, tá? E tem o nosso método aqui. Então, eu vou vir aqui get moves, né? Provavelmente a IA já vai até saber o que eu quero fazer aqui. Eu não quero usar fetch, eu quero usar o nosso serviço do Angular, tá bom? Então HTTP client, vou vir aqui, vou usar ele e get moves, tá? Ó, que legal. Aqui ele não tem uma tipagem, né?
Então eu posso criar uma tipagem aqui, eu quero deixar as coisas bem simples mesmo, tá? Então a gente pode vir aqui, export, interface, moving model. Eu vou pedir para que ele retorne uma lista desse cara. Então aqui no nosso teste, ele já, pelo menos na parte estática, né, do TypeScript, ele já diz que está tudo certo, está retornando, tá. Aqui eu consigo também, né, já passar um move model, tá? Pronto. Agora eu já estou usando o mesmo contrato que eu estou usando lá no nosso componente de verdade, nosso serviço de verdade, né? E vamos ver se ele vai passar. Ó, passou certinho. Então, teste agora. A gente já tem um teste de um serviço. Legal, né? Então, testando, configurando aqui, fazendo mock de uma requisição HTTP. E também a gente aprendeu essa nova técnica aqui para a gente conseguir testar observables, que fica mais legal com fake async aqui e essa passagem do tempo com tick. Lembrando que no nosso curso aqui da CodeDimension você vai aprender isso e muito mais de forma bem mais detalhada. Beleza? QR Code está aqui na tela.